Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa série sobre o Livro dos Espíritos com a questão número 13. Continuamos falando de Deus e seus atributos. Olha o que Kardec pergunta. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Não seria só isso? As características de Deus? Os espíritos respondem, do ponto de vista de vocês, do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem como se expressar. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir perfeições em grau supremo, porque se tivesse uma só, de menos, ou não tivesse em grau infinito, não seria superior a tudo, e por consequência não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Eu sei que fica difícil para a gente compreender, um pouco mais sobre essas características. Poxa, mas eu queria saber todas as características de Deus. Nós vamos conhecer as características, os atributos de Deus conforme a nossa evolução. Como é que a gente vai conversar sobre um assunto que nós não conhecemos ainda? Falar sobre um sentido que nós não temos percepção? Como é que nós vamos falar de uma cor, por exemplo, que nós nunca vimos? Entende? Então, dentro das nossas limitações, esses atributos estão, resumindo a nossa compreensão sobre os atributos divinos. E é interessante a gente falar, mais rapidamente sobre eles, foram citados 7, inclusive isso é conversado principalmente no ESD2, para quem nunca frequentou uma casa espírita. Nas casas espíritas geralmente é feito o estudo do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, onde nós temos os 3 anos, os 3 livros que são conversados, e no segundo livro é falado muito sobre os atributos, da divindade e todas as questões das leis morais. Então vamos conversar rapidamente sobre o que ele falou aqui. Deus é eterno, e realmente, se existisse um começo, um fim, algo teria existido antes dele que criou. Então não tem como perceber. Eu sei que é difícil, porque a gente está dentro das questões de limitação de tempo e espaço. Mas vamos tentar imaginar, só para ficar mais fácil. Deus é imutável. É claro que se fosse possível ele mudar, também estaria sujeito ao equívoco. Então, mas ele evolui. Não, se ele evolui, então ele não era perfeito. Então Deus é imutável. Deus é imaterial. Novamente, se ele tivesse questões materiais dentro do que nós conhecemos como matéria, porque a matéria ela continua em outras frequências. Os espíritos nos falam que a matéria vibra em muitas outras frequências. O que nós concebemos como imaterial ainda é material. Mas enfim, se ele estivesse preso dessa matéria, também estaria suscetível, aos equívocos, aos vícios. Deus é único. Eu sei que em outros tempos da humanidade se conversou sobre vários deuses. Era uma característica necessária conforme a evolução do planeta Terra. Mas hoje a gente já tem esse conhecimento de que há um Deus só. Pelo menos dentro do cristianismo, dentro das religiões cristãs e algumas outras, há essa concepção de um Deus único, criador de tudo. Para o espiritismo a gente define como se não existissem outros deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder, da ordenação do universo. Nós estaríamos fadados aí à interpretação de cada um dos deuses, digamos assim. Deus é onipotente, ou seja, se não tivesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso que ele. Então, ele é a criação, ele é o poder supremo, que rege todo o universo. Deus é soberanamente justo e bom. E aqui
um adendo que essas duas frases esses dois termos têm que estar junto, né? Ou ele é justo ou ele é bom, não, ele é justo e bom, né? E aí cai por terra muitos dos nossos questionamentos com relação ao como Deus está regendo a nossa vida, né? Eu sei que às vezes a gente não compreende as coisas, mas tudo está fadado às leis de sua criação, né? Então, Deus se revela aí nas menores coisas e também nas maiores, e nós não devemos duvidar da sua justiça nem da sua bondade, né? Então, Deus é justo e bom. Beleza, gente? Então, essa foi a questão número 13, um pouco mais longa, né? Kardec faz muitos comentários ali, a gente tentou trazer de uma maneira um pouco mais resumida. Beleza? Então, logo, logo a questão número 14. Beleza, gente? Um abraço.